Boa noite a todos aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de sempre. Hoje a gente tem mais um encontro muito especial. Obrigado por nos permitir estar na tua casa. Então, você que está entrando agora, obrigado. Obrigado mesmo por mais uma oportunidade aí de falar de um tema que eu acho muito legal, que é lesões na relação do esporte, na relação do fitness e também na relação do dia a dia, né? Então a gente vai ter aí um grande amigo meu, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, que é uma das maiores, assim, além de um ser humano fantástico, é uma das maiores autoridades aí na relação da fisioterapia, tá bom? Então ele é muito querido, ele é um cara, assim, sensacional para a gente estar conversando aí. Ele acabou de me dar um toque que vai entrar no micro dele, no computador dele aí, então sejam todos bem-vindos. Vini, exatamente, o Vini, né, muito querido aí. Então, enquanto isso, coloca o nome da cidade, o nome do estado, me fala como é que você tá, se tá tudo bem, como é que tá a profissão aí, como é que estão as coisas, né? E vamos conversando aí. Deixa eu ver se o Vini aqui... O Vini tem que solicitar. Tá, Vini? Eu vi que você tá aqui, ó. Mas você vai ter que solicitar para entrar. Então, você vai ter que entrar ali na solicitação. Eu tentei te achar aqui, ó. Isso, coloca a cidade, coloca o estado. Convida as pessoas. Baturité, Ceará. Porto Seguro, Bahia. Show de bola. O pessoal desejando aí um carinho especial. Vini, você tem que entrar, não adianta você só entrar como espectador, você tem que solicitar para divisão de tela, tá bom? Brasília, Maciel Costa, Amanda foi minha aluna de pós-graduação, professor Tafarel, personal Ademir, Lucimara, São Paulo, Luísa de Varginha, Minas Gerais, Walter Torres, Aldo, Jean, Vitória da Conquista. Legal, legal. Muito bom, viu? Muito bom aí. Entrar com o Vini e a gente assim fica num bate-papo bem legal. Aguardando o Vini. Legal, você é aluno da Envi, né? Show de bola ele, que menino lindo. Tá me ouvindo, amor? Caiu aí, né? Você fica... Tanto tô te ouvindo que caiu aqui, cara. Você fica tão emocionado que todos os teus cabelos levantam ao me ver. Você sabe que eu ia vir assim, né, brother? Ó. Não, eu gosto de ver o seu cabelo, eu gosto de ver o teu corte atual. Você entendeu? Mas eu falei, não, eu vou ser eu mesmo hoje. Eu quero que você seja você. Você é lindo de qualquer jeito, por dentro e por fora. Até fazendo cocô, você é bonito. Bom, cara, e nós que já tivemos a oportunidade de dividirmos alguns congressos e quartos junto, que o digamos isso, né? Alguns cocô juntos aí. Beijo pra todo mundo, beijo aí pra tua casa. Fala negão aí, cara. Só tenta falar mais alto, Vini, que dá pra ouvir que tá um pouquinho baixo, acho que o computador tá meio distante. Beleza, vou falar mais alto. Tá legal agora? Perfeito. Posso te apresentar para minha turma? É claro que pode. Vai lá, não mente, hein? Então tá bom. Gente, eu quero agradecer demais. Vinícius de Moraes, além de um ser humano maravilhoso, que esmera amor, competência, credibilidade. Ele me fez entender, depois ele vai falar como a gente se conheceu, ele me fez entender um lado importante da reabilitação, de uma perspectiva holística de lesões, de cuidado do ser humano. E eu não preciso nem falar da competência acadêmica e profissional que o Vinícius representa para nós da educação física e para aquele que é da fisioterapia e da medicina, né? O Vinícius ele tem um trabalho lindo, que ele trabalha tanto na área da fisioterapia, serve a educação física e também serve a medicina, na disciplina, creio, de anatomia, né? É uma delas que você ministra. Então, exato. O Vinícius de Moraes é um cara que o Brasil só tem a agradecer pela presença dele, por ele ser uma pérola, como ele diz aí, né? Pela uma força maior, no qual eu chamo de Deus, e ele tem uma visão que é a mesma coisa, só são conceitos diferentes, mas é a mesma coisa.
Que Deus te abençoe muito, viu? Para mim é uma honra. Eu me emociono. A minha família sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, por Paty, por Manu. O quanto que eu amo a sua família, o quanto que eu sou bem recebido em tua casa. E como seria bom que todo mundo conhecesse um pouco do seu trabalho, os congressos, aulas de pós. E é um prazer. Para mim, eu não preciso nem falar. Então se apresenta aí para a turma, fala um pouquinho da tua pequena trajetória, senão vai ficar muito tempo. E aí depois volta para mim, e aí eu arrebento aí nas perguntas aí. Vamos lá. Primeiramente, Léo, e uma boa noite aí a todos aqueles que nos ouvem e nos veem aqui através dessa tecnologia. Tecnologia essa que tem que estar sendo usada agora para aproximar aí, né, cara? É aquilo que eu falo para os meus meninos, a gente está longe dos olhos, mas perto do coração. Isso é muito interessante para a gente. Mas eu completo esse ano 22 anos de jornada dentro da fisioterapia, né, Léo? É um tempão aí que a gente vai carregando, né? Tem a especialização dentro da área de biomecânica, de fisioterapia do esporte, tem a experiência com reabilitação de atletas, mestre em otoneurologia, mas o currículo não é aquilo que nos define, creio eu, né? Simplesmente é aquilo que você escolhe para construir o teu lado profissional, que sem o teu lado humano, isso acaba se perdendo. Eu sou apaixonado pela fisioterapia, mas sempre fui apaixonado pela ciência do movimento, pela anatomofisiologia, biomecânica, motivo esse que me fez, né, me casar com uma profissional de educação física, de tanto eu falar por esses congressos, que esse casamento entre a fisioterapia e a educação física é um casamento muito interessante. O grande arquiteto lá em cima me presenteou com uma, e tenho ela aqui dentro de casa hoje, Patrícia, que é coordenadora, inclusive, do curso de Educação Física aqui da UniFTC. Léo, é um prazer inenarrável estar aqui, cara. Eu confesso que nesses dias eu estou um pouco mais introspectivo, pensando realmente em tudo que está acontecendo e no porquê que a gente está passando por isso. E eu espero que a gente possa sair melhor. Antes de te devolver, apenas para que todo mundo fique sabendo, o Léo é um cara que eu admiro muito, assim, né, como profissional e como ser humano. As palavras bateram em ação e reação, voltaram para ti, Léo. Eu também te amo muito. A força que você me deu aí em São Paulo, numa situação especial que eu acabei passando aí, foi do caramba quando eu te vi chegando lá com aqueles nuggets. E isso foi fundamental até para o sucesso de tudo. Deus sabe o quanto eu rezo por você e pela sua família também. Mas é aquilo, né, cara? Quando opiniões divergem, mas o universo deseja que as coisas acontecem. Eu lembro que o que me fez te conhecer foi um comentário em um post seu sobre corrida, pisada de antepé. E aí eu acabei fazendo uma crítica um pouco mais, né, fervorosa ali. E aí você rebateu e a coisa, então, aconteceu. É aquilo que eu digo, ideias antagônicas, quando elas têm a inteligência de não gerar atrito, elas geram um novo caminho, e foi exatamente isso que aconteceu. Cara, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, E vou eu que tentar agradeço. trabalhar aqui hoje com você. Vamos lá, então, primeira coisa que eu peço, não só para os meus amigos aí, amigos do Vini, tem uma setinha aqui embaixo, clica o pessoal, convida as pessoas, o tema é muito legal. É lesões numa visão tanto do esporte, uma visão extrínseca e intrínseca que o Vini vai estar comentando, e lesões também do mercado de fitness e também lesões do dia a dia. Então, logo de cara eu pergunto, Vini, lesão. É um assunto altamente complexo para tentar definir uma resposta. Mas a gente pode dizer que existem lesões que têm uma possibilidade maior de fatores para um acometimento por uma questão intrínseca, por exemplo, questões genéticas, desorganizações já consolidadas, estruturas como fêmur, acetábulo, e qual é a relação dela extrinsecamente para o esporte e para o fitness? Quando eu digo esporte é competição e fitness é o de academia. Tá. Ô, Léo, é muito pertinente essa colocação, né? Eu ando dentro da traumatologia e particularmente agora, depois que comecei a lecionar anatomofisiologia na medicina, já há 4 anos, e até como integrante da Liga Acadêmica de Ortopedia e Cirurgia
aqui na instituição, e eu fiquei muito feliz por ter sido convidado em sendo fisioterapeuta. Existe essa visão da importância do fisioterapeuta e do profissional de educação física nas equipes transdisciplinares. Quando a gente fala em lesão, de maneira muito simples, eu gosto de dizer que é sempre que a gente acaba perdendo a homeostase fisiológica, biomecânica, a gente tende a gerar uma inquietude do sistema, e essa inquietude pode ou não se transformar numa lesão. Quando a gente fala em traumatologia do esporte, por exemplo, a gente sempre vai abordar lesões que vêm por mecanismos intrínsecos, e aí eu gostei da tua fala. Então, por exemplo, os estudos mais recentes, publicados aí nas revistas, na The Spine, por exemplo, a Vertebral, que são revistas que falam de coluna, nos mostram a tendência genética das formações das hérnias de disco como fundamentação primária, ou seja, eu tenho uma tendência genética de um ânulus fibroso, menos vascularizado, de um ânulus com menos fibras de colágeno, então isso é meu. O fato de eu ter esse fator intrínseco, genético, não quer dizer que eu vá desenvolver, né? Acontece que eu tenho uma predisposição que pode me levar a isso. Óbvio, os encurtamentos aí de comprimento de membros que são fisiológicos, por exemplo, podem aumentar as sobrecargas, um acetábulo mais raso, mais profundo, uma angulação errônea de colo de fêmur, uma vértebra de transição. Então, esses fatores intrínsecos, eles são, sim, fatores fundamentais que devem ser estudados. Alguns eu vou conseguir reverter e controlar, e basicamente a gente pode falar através do treinamento e da fisioterapia. A gente vai chegar nesse momento de dizer o quanto isso está muito casado hoje. Alguns eu não vou conseguir, né? Então, por exemplo, às vezes eu posso pegar uma escoliose que foi desenvolvida por conta de um encurtamento de fêmur ou de tíbia importante. Por mais que eu tenha corrigido com palmilha, com calçado, eu não vou conseguir zerar esse fator. Mas ainda para fechar esse primeiro momento do teu questionamento, tem um fator intrínseco, né, que a priori tem que ser levado em consideração. Eu venho batendo nessa tecla, tem gente que fala que eu sou louco, mas eu curto essa loucura acadêmica de vez em quando, Léo. Tem o fator intrínseco, que é o fator do desequilíbrio biomecânico que eu posso ter, né? Não que seja genético, mas eu posso ter, por exemplo, não me atentado a corrigir alguns vetores de força, flexibilidade, pliometria, sei lá, né, na cintura escapular, na cintura pélvica, num joelho, num tornozelo, e que isso, a longo prazo, pode ser, sim, um fator que corrobora o surgimento de uma lesão. Eu brinco com os meninos aqui na disciplina de biomecânica, né? Água mole em pedra dura, tanto bate que pode vir a furar, né? Tu pode estar dentro de um viés científico de que tem tudo para dar errado, mas deu certo. Perfeito, Vini. A gente poderia tentar associar agora, jogando por um mundo do dia a dia e do mundo do fitness. Depois a gente joga para o esporte. Vamos colocar o mundo do envelhecimento. Ontem você teve a oportunidade de estar comigo aí numa live tão bacana, né? E a gente trouxe a relação do equilíbrio, a relação de uma visão mais integral do sistema central, músculo-esquelética, tudo funcionando numa plena harmonia aí, que é o sonho de todo mundo. A gente pode associar algumas coisas que têm maiores possibilidades de lesão no processo de envelhecimento e relacionar isso para uma melhora funcional através do treinamento. Vou dar um exemplo clássico para a gente tentar ilustrar. Tempo de quarentena. Nós sabemos da área da ciência do movimento o quanto que é imprescindível a prática da atividade física em período de quarentena. Tanto para o assintomático quanto o sintomático. Obviamente, sintomático dentro de um confinamento. Mas nós sabemos. Eu não estou discutindo agora a mídia política, senão a gente vai entrar em outro assunto, que a gente sabe que tem muito mais mídia política de informação e menos ciência de informação. A pergunta é, quando você pega um idoso, que ele já está com sobrepeso, e ele agora ouve uma fala, vamos fazer atividade física, e ele agora começa a fazer na casa dele, por exemplo, deslocamentos laterais, deslocamentos anteroposteriores, aí ele se empolga, ele começa a querer fazer agachamentos, mesmo que sejam bem parciais. Bom, aonde a gente pode agora entrar de algo que pode ser muito benéfico,
mas fatores que já são do envelhecimento, que se não fizeram um bom trabalho preventivo antes, eu gostei de quando você me ensinou, há muitos anos atrás, nem eu via isso na educação física, core do quadril. Quando você veio falar para mim há uns 6 anos atrás, e eu falei, caraca, Vinícius, você tem razão. Aí depois começou a vir um monte de gente falando de glúteo médio e glúteo não sei o quê. E você já tinha me dado uma aula, acho que 8 anos, 7 anos atrás, sobre a importância do core e do quadril. E a gente ficava brigando, né? Porra, faz todo sentido. Aí você relacionou com o joelho, com o tornozelo, com coluna. Então é isso. O que a gente pode falar para o pessoal aí, tanto da fisioterapia quanto da educação física? Ô, Léo, eu tive a grata surpresa ontem de estar andando e vi sua live, e não poderia deixar de entrar na sua sala, eu vi a porta aberta, e aí eu peguei você falando de envelhecimento. O envelhecimento foi algo que acabou caindo no meu colo profissional, até porque quando eu decidi em 2009 fazer o meu mestrado, e eu já tinha a ideia de trabalhar com equilíbrio corporal, até porque como eu venho do esporte, para mim o equilíbrio sempre foi uma figura fundamental para o processo de estabilização mecânica, tanto na prevenção, na performance, quanto na reabilitação. E aí eu entrei lá no departamento de otoneurologia, né, da Unifesp Uniban, na época ainda, que era um conjunto, e aí comecei a descobrir, e a primeira porrada do orientador foi tipo assim, ó, nós não vamos trabalhar com atleta, né? Nós vamos trabalhar com idoso. Aí eu falei, porra, cara, não era o que eu queria, mas aí você sabe, você está indo para o doutorado, a gente vai aonde o vento tá indo. E eu fui trabalhar com os vestibulopatas, e aí fui entender um pouco mais desse cenário do envelhecimento, e vocês são figuras sine qua non nisso, né, cara? Aquilo tudo que a gente já sabia, e o que eu sempre, de uma determinada maneira, critiquei. Por que que, agora falando do profissional da fisioterapia, quando ele pega aquele idoso, portador de artrite, de artrose, né, de uma hérnia, sei lá, de um acometimento, ou um dislipidêmico, sei lá, cara, um idoso, né? O fisioterapeuta, ele, coitadinho do idoso, né? Tem que ser devagar, não pode pôr carga. Isso já contrariava 10 anos atrás, no meu entendimento, todos os preceitos fisiológicos do que tange, por exemplo, a sarcopenia. Você fala muito bem disso. A sarcopenia faz parte de um processo fisiológico da senescência, do processo de envelhecimento, e como eu acho que quase todos aqui sabem, eles pegam as fibras de tipo 2, de força, que estão muito mais localizadas no membro inferior, e aí o idoso cai, fratura, vai para a cama, e aí ele acaba indo a óbito. Então, voltando a falar em relação a esse tempo de lesão, eu acho que e nem todo mundo me entende, viu, Léo? Mas eu não estou para agradar todo mundo, eu estou para agradar aqueles que estão próximos de mim. Eu brinco, e hoje tem uma profissional de educação física dentro de casa, que se o profissional de educação física ele realmente adquirir um senso de ciência, maturidade, ele vai diminuir aí em 50% os pacientes que hoje procuram a fisioterapia, pelo simples fato de prevenir. Então, essa geração de hoje, que a priori está envelhecendo, não vai ser a geração dos meus avós, por mais que o meu avô João, por exemplo, né, que tem aí quase 90 anos de idade, carpe um quintal inteiro, faz 40, 50 minutos de caminhada, e o cara está lá com a cabeça boa e com o corpo bom. Né? Uhum. Então, eu acredito, ô Léo, que quando a gente pensa em envelhecimento, alguns fatores são fundamentais. Eu ainda faço um adendo, porque todo mundo olha muito essa parte de treino de força, treino de flexibilidade, isso é muito importante. Mas o equilíbrio corporal, e eu vi você falando isso ontem na sua live, ontem? Foi ontem, Léo? Não lembro. Ontem na sua live, né? Tem uma parte que eu só fui descobrir depois do mestrado, que é o sistema vestibular, cara, que controla o equilíbrio, o ouvido interno. Esses idosos, por senescência, vão perder aí de 30% a 40%, Léo, da capacidade vestibular, o que a gente chama de função. Isso vai favorecer a queda, vai favorecer a perda de equilíbrio. Então, quando a gente fala em força, flexibilidade, exercícios de força e flexibilidade, esses exercícios de agility, né, cara, que a gente vem vendo os idosos fazendo hoje, e aí eu bato na tecla mais uma vez, cara, tem alguns exercícios bem bacanas aí que podem ou deveriam, e aí eu deixo para vocês da educação física, os exercícios de Herdman, por exemplo, depois eu faço um print disso e mando,
mas a série italiana de Borgonha para as patologias vestibulares, que a gente pode estar adaptando junto com o exercício no intuito de melhorar a função vestibular. Não preciso esperar esse indivíduo vir a ter uma vestibulopatia. Exatamente, Eu acho que exatamente. é por aí, cara. Eu concordo plenamente. A gente abriu bastante a cabeça, né? A relação dos multicomponentes, não só no aspecto motor, mas nos aspectos que relacionam o sistema nervoso, principalmente nessa relação do equilíbrio que foi falado. E aí a gente pode jogar a peteca para a relação, por exemplo, existem algumas atividades que elas acabam trazendo. Eu sempre bato na tecla que o problema não é a modalidade, o problema não é o meio, porque senão eu estou indo contra a minha maré, que é o movimento humano. O que eu acredito é que muitas vezes nós, que somos profissionais do movimento humano, às vezes por imperícia e por falta de conhecimento, manipulamos mal as variáveis do treinamento, baseado na real necessidade que aquele cara precisa naquele momento. Naquele momento, às vezes, a pessoa ela precisa fazer, basicamente, um parcial de um agachamento. Mas quem é o cara? Puta, é um cara que tem 80 quilogramas e ele tem 172 de estatura e é um cara saudável, mas ele tem perda de mobilidade. Tudo bem. Só que eu também não posso jogar essa mesma relação de um agachamento parcial, por exemplo, para um obeso de 220 quilogramas. Aí o Vini ia falar, pô, Léo, calma aí, você tá falando de um cara que pesa 70 quilos e agora você tá falando de um cara que pesa 220, pedindo para ele fazer o mesmo exercício. E aí, como é que fica o joelho do sujeito? Se você pedir para ele ficar com alto tempo sob tensão. E eu não vou entrar nem na questão em estático, que aí seria, que é o que colocam às vezes, vão colocar na parede e deixar em estático. Bota uma Não bola abre ali atrás. bola ainda, né? E aí você vai na lei básica da física, né? Você vê aquele fêmur empurrando, literalmente, a articulação e arrebentando com a patela. E assim vai, né? E as estruturas moles ali, os tecidos, né? Mas a gente aplica isso, falando a gente, o pessoal do movimento humano. Então eu quero te perguntar, você acha que existe, qual o conselho que você daria para nós da área do movimento, tanto, vamos colocar para a educação física, para abrir um pouco para nós aí também, quais os conselhos que você daria para nós sermos mais críticos dentro de uma sala de musculação, dentro de uma sala de crossfit, dentro de um esporte como o tênis, que envolve muita articulação do ombro. E a musculação, ela também usa muita articulação do ombro em vários exercícios. E a gente não relaciona muito isso. A gente fica achando que às vezes o problema é o joelho, o problema é a coluna, e esquece do ombro, que é o que mais leva fator de risco lesão aí. E aí, jogo para você que agora o filho é teu. Ô, Léo, vamos lá. Antes de eu sei que não é momento, mas queria deixar aqui também, Léo, um beijão. A minha família está me assistindo em peso e particularmente falando a minha irmã, meu cunhado, que mora nos Estados Unidos. Os dois foram acometidos pela Covid. Fantástico. Foram acometidos foram pegaram a Covid lá, mas tão bem, brother. Eu para falar com eles de live, eu boto máscara, né, cara? Porque vai saber. Né? Algumas pessoas aí, tem um pessoal bacana. Danilo estava aqui, que você foi lá na casa dele no churrasco, da fisioterapia. Né? Dr. Rafael Saab, cardiologista aí em São Paulo, cara, parceiro também. Tem uma galera boa. Mas vamos lá, Léo. Quem sou eu para dar dica para o profissional de educação física que tem como objetivo estudar o movimento humano? Né? O fisioterapeuta também permeia por isso. Mas a primeira dica que eu já tento plantar isso nos nossos alunos é conhecer a cinesiologia, Léo. Para mim tem 4 disciplinas que são fundamentais para as nossas áreas. A anatomias, a fisiologia humana, a cinesiologia e a biomecânica. A partir do momento em que a gente tem a capacidade de, com os olhos, enxergar a execução de um bom movimento, e aí é óbvio que eu não vou nem falar, porque não sou qualificado para isso, para falar da carga, do tipo de exercício, né, de se faz pausa, se não faz, isso é com vocês. Mas, a priori, o movimento, né, a destreza do movimento, uma coisa que ficou muito clara, e já ficou clara para mim, Vinícius, há pelo menos uns 15 anos atrás, e aí eu faço crédito à professora Valquíria de Lima, por exemplo, que foi quem me trouxe para a docência em 2000. Né? Até então, eu, a priori, nunca tinha pensado em ser professor.
Então foi ela. E aí, entrando em contato com a ciência laboral, a ginástica laboral, comecei a aperfeiçoar as ferramentas da avaliação cinesiológica no ambiente de trabalho, mas a priori a fisioterapia desportiva na década de 90, na 2000 ainda, era uma fisioterapia muito reabilitatória, sabe, Léo? Ela não ia para dentro do campo, para dentro da piscina, então o fisioterapeuta ainda não estava muito focado em analisar o movimento. A gente esperava muito a lesão chegar para reabilitar esse cara, e hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem softwares, a gente tem, mas eu acho que não adianta tu ter um software se o software aqui não tiver instalado. É isso Não. aí. Eu acho que é igual um colega aqui em Conquista disse, se der pau, você ainda consegue atender um paciente? Eu falei, cara, minha mão reage ao software que eu tenho instalado no meu Cortex, e o meu software ainda está a priori pronto. Aí, deixa eu só mandar um beijo. Negão, beijo, cara. O melhor jogador de futebol de salão que eu já vi. Aí, mora em Brusque, Santa Catarina, tá lá. Ainda falando, Léo, da dica não, né? Mas eu acho que o olhar do movimento. Dr. Hudson Couto, um médico do trabalho de Belo Horizonte, por exemplo, ele já condenava em 2002 o termo LER e DORT, a lesão por esforço repetitivo ou a doença ortopédica, o distúrbio ortopédico relacionado ao trabalho. E aí, quando eu ouvi a primeira vez esse cara falar, eu falei, pô, esse cara é louco, né, velho? Porque a bibliografia toda vem de uma maneira e esse cara vem para falar. Ele sempre disse, não é a quantidade de peso, a quantidade de repetição de movimentos que vão fazer a lesão. Então, o LER você já joga fora. É o movimento errado, Léo. É a execução cinesiológica errada. Se o exercício, o agachamento, o supino, cara, se eu não pudesse fazer esse cara, eu não podia sair da cama, né? Eu não vou citar o nome para não expor, mas um dos nossos colegas aí, ele sempre diz, cara, se eu não posso fazer um agachamento, eu não posso fazer cocô, né? Literalmente eu penso nisso. Todos os dias eu venho pensando nisso, né? A gente precisa, obviamente, desse entendimento cinesiológico. E eu estou vendo meu pai falando aqui, né? Orgulho de você. Eu vou citar o caso dele, por exemplo. Ele está com uma tendinopatia do supraespinhoso ferrada, brother. Está lá à base de medicação, anti-inflamatório não hormonal, gelo, 20, 30 sessões de fisioterapia com um bom profissional lá na cidade. E a gente teve, a priori, uma melhora. E aí, quando foi ontem, ele me ligou. Porra, tô pensando em tomar um tramal, que não sei do que. Ô, pai, mas peraí, como é que piorou? Porra, cara, eu fui cortar um bambu. Cara, o ombro dele tá estourado, né? Então, quando a gente fala em supraespinhal, a gente fala naquelas relações mecânicas que a gente já cansou de discutir, e aí o cara vai lá e corta um bambuzinho. Porra, cara, ele, desculpa a palavra, né? Ele vai se ferrar para não falar outra coisa. E aí eu brinco. Olha como o movimento é importante. Dá para entender que se você tem um distúrbio mecânico que está gerando dor ou uma lesão no teu ombro, que tu não consegue pegar aqui atrás do ombro, onde está o sutiã, brother, tu não consegue limpar o bumbum fazendo o movimento de rotação medial do ombro e extensão. Olha que doideira, né? E vai forçar esse indivíduo, se for mulher, Léo, desculpa a brincadeira aí, viu, cara? Mas se for mulher, vai limpar para frente o cocô, e aí vai aumentar a incidência de infecção urinária. Ou usa o vazio que sai aguinha. Vem falar que o ombro não tem nada a ver com a infecção urinária. Cara, o movimento humano é chave para tudo. O movimento humano é chave para prevenção, ele é chave para reabilitação. Fica a dica para os fisioterapeutas que vivem de choquinho por aí, entendeu? E é chave, obviamente, falando de um envelhecimento saudável. Perfeito, Vini. A gente pode, jogando assim, um pouquinho de conhecimento aí, anátomo-funcional. Por que a articulação do ombro ela tem um fator sempre potencial de maiores cuidados preventivos, assim como também a do quadril? Só para o pessoal entender a importância desse aspecto aí, bem na relação anátomo-funcional, desses dois eixos aí. Bom, Léo, me perdoa só que de vez em quando eu estou olhando aqui para o lado, é que eu faço alguns rascunhos sempre que eu estou em videoconferência, só para não deixar nada passar. A primeira Você coisa, é lindo, cara, fazendo isso, não se preocupa. Não, coisa linda. A primeira coisa que é uma regra de uma palavrinha que eu gosto muito, nem todo mundo usa, que é a patobiomecânica.
né? Que seria aquele movimento ou aquele momento de um determinado momento com maior potencial de sobrecarga. Quanto maior a complexidade de uma articulação, maiores as chances de obtermos falhas biomecânicas quando não atentos à performance biomecânica, né? Eu venho batendo também nessa tecla. Todo mundo muito preocupado e você disse agora há pouco, não é o CrossFit que me machuca, entende? É eu não estar preparado para um determinado exercício naquele momento. Mas o ombro, por exemplo, né, o complexo do ombro, eu não gosto de falar ombro, eu falo complexo, as articulações, particularmente falando a glenohumeral e a escápula torácica, e a glenohumeral, por ser esferoidal, portadora de 3 eixos de movimento, então quanto maior a quantidade de movimento, maior as chances da gente poder ter alguns vieses. Então, como eu tenho uma integração de algumas articulações, basicamente essas duas, né, que são as mais importantes, os franceses falam de pequena irmã, grande irmã, sendo a escápula torácica, né, a escápula, a grande irmã, se ela não quiser, a glenohumeral não funciona. Tanto é verdade. Se você não respeitar ali os eixos de ritmo, você não vai abduzir suficientemente. Mas essa complexidade da articulação esferoidal, necessariamente, glenohumeral e coxo-femoral, né? E aí dá para citar um autor que não é muito lido aqui no Brasil, mas Bernard Bricot, um biomecânico da França, cara, um cara bem bacana, que ele sempre disse que a escápula é a chave do ombro e o quadril a chave do membro inferior. E eu acho que a gente demorou muito tempo para ver o que ele escreveu lá atrás era verdade. Né? Há 7, 8 anos a gente já fala de quadril e aí a galera começa a publicar, é por isso que a gente não fica rico, Léo. Porque a gente, a priori, tem o sonho de transformar pessoas vendendo conhecimento básico. O dia que a gente inventar uma técnica dessas daí, Raybould, Strobel 10, e patentear, a gente sai vendendo isso, né, cara? Mas, até cabelo cresce. Até cabelo cresce, brother. Então, eu acho que o ombro, a priori, carece por conta da necessidade da estabilização escapular e do próprio eixo de rotação, respeitando a anatomia da epífise, né, proximal, ali da parte de cima, os acidentes ósseos que a gente precisa entender, até porque alguns vão diminuir o espaço subacromial. E o quadril a mesma coisa, né, Léo? Apesar de estar coaptado no acetábulo e a cápsula ligamentar ser muito forte, mas a estabilidade da musculatura. Então, eu quando falo de biomecânica, eu falo, ó, cara, para o ombro não adianta cápsula articular e ligamento, e para o quadril não adianta também. A galera fica brava quando não entende. Onde já se viu, o cara tá falando que ligamento não resolve. Cara, ligamento é uma das últimas partes da frenagem do movimento. A primeira é o músculo, né? Então eu preciso de uma organização mecânica muito minuciosa ali, sabe, Léo? Pô, cara, os caras foram chegar no glúteo médio a priori para tratar uma condropatia. Eu lembro que eu escutei isso em 2002, vindo do protocolo canadense, já eu falava, tá peste, né, cara? Como é que o glúteo médio tá conversando com o joelho? E eu lembro quando você me deu essa aula, foi muito show, né, meu? Se você me permite o adendo, né? Só para você ver como é que falta, às vezes, o olhar mais minucioso do movimento. Eu sou da fase, não vou entrar na minúcia, mas eu vou falar, eu sou da fase de colocar bolinha no joelho para fazer mesa extensora nos últimos 30 graus, achando que aquilo fortalecia vasto medial, crendo que era puxar a patela para o medial que a gente trataria as condropatias. Hoje o jovem, me permite, né, Léo? A gente já está com mais de 40, então a gente tem garoto aí de 19, 20 anos. A gente podia ser pai dessa galera. Então o jovem de hoje não acredita que eu já pus bolinha. Porra, pus um monte de bolinha, cara. Era o que a gente tinha de conhecimento na época. E aí a galera pergunta, funcionava quando você colocava uma bolinha ali, fazia uma adução distal do fêmur? E não era na extensora, era no leg press também, né? Que a fisioterapia tudo, cara. A educação física comprou. E digo mais, até hoje tem gente que faz, né? Tem a galera que faz. Ô, Léo, eu usava mesa extensora mesmo, cara, porque venho, né? Eu me formei em 98, cara. Sou da época da fisioterapia, onde a gente via desgraça em tudo. Então, eu não podia ver um cara fazendo leg press que eu fazia o nome do pai, né, velho? Achando que aquilo tava ferrando, quase que eu solto, os meniscos daquele cara. Mas, por exemplo, ó que doideira, velho. Quando eu colocava a bolinha entre os joelhos, não é para colocar bolinha, hein, galera? Quando eu colocava a bolinha, o meu paciente de condropatia me falava que a dor dele diminuía. A dor diminuía, Léo.
a dor desses caras respondia. Ele sarava? Não, cara, mas o desfecho duro ali da dor diminuía. A gente levou, cara, quase uma década para aparecer um artigo científico dizendo que não era o fato de eu colocar a bolinha. O fato de eu colocar a bolinha e fazer uma adução força mecanicamente uma abdução do fêmur, proximalmente, que era estabilizada de maneira isométrica pelo glúteo médio, ou seja, não era a resposta da extensão do joelho, era um efeito, sabe, secundário que ninguém estava observando. Os canadenses foram os primeiros, seguindo a tendência do artigo de Powell, né, cara, lá na MIT, quando ele fez as ressonâncias durante o agachamento e descobriu que a porra era o fêmur. Então, Léo, eu acho que essas duas articulações carecem sempre um olhar muito intrínseco. Primeiro, da executabilidade do exercício, então eu falo olho de águia, né? Tá rodando o que precisa, tá abduzindo de maneira correta, e o treinamento para isso, sabe, Léo? Vamos citar um colega aqui, professor Cauê La Scala. Uma vez eu estava num congresso dividindo o quarto em Curitiba, eu cheguei, a minha mala não, e ele me salvou, eu só não usei a cueca dele, mas a roupa eu soube disso aí. um frio da peste, ele que me salvou. Mas, ô Léo, por exemplo, quando eu estava falando com o Cauê ainda fez assim, cara, vamos escrever um livro chamado A Musculação dos Esquecidos, né? E, tipo assim, cadê os exercícios para rotador lateral do húmero, para o serrátil anterior, entende? Para o glúteo médio, para o piriforme, para o quadrado do fêmur. E o serrátil anterior é um potente estabilizador, né? Caramba! Fantástico, meu. Mas aí você pega a literatura, por exemplo, que você gosta muito da literatura francesa, e até do treinamento do esporte mesmo, é utilizado ainda muito no alto rendimento. Trabalho de serrátil. Ô, Léo, tu pega, por exemplo, cara, um Phelps, que é um cara que, a priori, se tem que estudar um ombro nessa vida, vamos estudar o dele. Igual se eu quero estudar uma performance de membro superior, vamos estudar o Nadal, um corredor, o Usain Bolt. Entende? Esses caras que se despontam. Um Phelps, por exemplo, cara, você vai pegar protocolos de treinamento desse cara. Eu não estou falando de técnica de natação, não. Eu estou falando do exercício de força mesmo. Tu vai ver esse cara puxando altas intensidades de carga e num determinado momento você vai ver esse cara encostado num espaldar com uma borrachinha fazendo exatamente a produção anterior do ombro para fortalecer de maneira em resistência. É um serrátil. Então o exercício biomecânico ele não precisa ser um exercício muito elaborado, sabe, Léo? Ele pode entrar como complementação e no futebol, no esporte em si, a galera vem fazendo muito hoje, cara. Express time. Thank you, Cousin. Meu primo, Express time in English. Que chique, hein? Fantástico. Eu queria abrir agora pelo menos umas 2 ou 3 perguntas aí para o pessoal que tem nos assistido. Para mim, para o Vini, fiquem à vontade aí, podem perguntar. Vamos deixar aberto um pouquinho, Vini, que às vezes vem alguma pergunta mais direta, tanto para o pessoal da Físio. Eu vi que tem amigos nossos aí que estão presentes, né? Tá, o próprio Gustavo Zorzi apareceu aí. Pô, fantástico, cara. Amo esse cara. Galerinha que apareceu, fantástico, né? Eu sou fã dele aí com a aplicação prática que ele tem aí da ciência para a prática. Então vamos lá. Se alguém tem alguma pergunta, eu acho que esse é o momento. Aproveitar que o Vini aí está com a gente, aproveitar que ele está disposto. Então, façam perguntas. Eu acho que momentos de live, acho que são importantes. O pessoal aí está parabenizando o Vini, saudades de vocês aí nos congressos. O pessoal está dizendo que sua aula sempre foi muito fantástica. Mas vamos lá, vamos ver uma pergunta aí ou 2. Eu acho que a pergunta apresenta, ó lá, qual é a vossa opinião sobre o desempenho da mecânica e massagem? André Nessi. O André, foi o André que perguntou? Foi. O André é safado, ele está perguntando coisa para jogar. Ele já tem segundas intenções. É um safado. O André, não precisa nem falar da importância da massagem, mas ó, desde já vou falar. As pessoas acham que massagem é tocar no tecido só. E quando você conhece o André Nesi, conhece o Vinícius de Moraes, você vê a profundidade do que é massagem. Se alguém pergunta assim, Léo, o que você entende de massagem? Porra nenhuma. Como é que é porra nenhuma? Porque, meu, quando você ouve o André dando uma aula de massagem, você percebe que você não entende nada do que é a massagem, né, Vini? Agora, ela é extremamente importante para o treinamento. É claro. E aí, a gente sente-se... Eu me sinto até constrangido em falar de massagem. Né? Eu nem me atrevo. Com para mim, a referência hoje brasileira que a gente tem, que é o professor André Nessi. Um cara que eu também amo do fundo do meu coração. Esse cara foi figura ímpar e sine qua non
para a morte de um Vinícius e o renascimento de outro num Jopef, cara. Esse cara foi Começa bacana. com A? Começa Com A. Então é o mesmo? É o mesmo. Vamos mandar um beijo junto para ele? Anda. Falar do baixinho? É do baixinho? Pode falar dele. É do baixinho? É ele que saiu da flexibilidade? É ele que é a Abdala. É ele. Quem é da educação física e quem é da fisioterapia, se não tirar o chapéu pro Abdala, Júnior. A Ju, e ele geralmente aparece aí na live. Puta, esse é o cara, ele é o cara do alongamento, da flexibilidade, o André Nese é o cara da massagem. Esses caras são experts, esses caras são colunas, são referências para todo mundo aí, né? Ô, Léo, e aí eu sei que tem muito profissional aqui com a gente, mas provavelmente sempre tem. É isso aí, Carlinha, que eu vou tocar nesse assunto. A liberação miofascial, pré-treino, pós-treino. Então, eu gosto muito da utilização miofascial hoje, tanto para relaxamento, quanto para o ganho de flexibilidade. Né? O próprio Abdala fala isso, mas o André tá aí, ele tem uma literatura bacana para falar disso também. Acho que ele podia, inclusive, escrever alguma coisa só sobre liberação miofascial. Além de moda, ainda tem muita gente falando besteira e ensinando besteira. Então, acho que essas essas referências, elas precisam realmente vir à tona. E agora, principalmente, viu, Léo? O mundo mudou, cara. Esse vírus veio aí para dar um tapa na cara de que estava todo mundo indo no caminho errado. Agora é a hora de quem tem luz botar a luz para fora dessa escuridão. Mas eu acho que essas técnicas, obviamente, são interessantes, viu, André? O pessoal quer que você fale um pouquinho sobre liberação miofascial. O pessoal está falando, fala um pouquinho sobre liberação miofascial. Ele auxilia no realinhamento preventivo, ele é importante para pós-treinamento, para realinhar também as estruturas musculares, ou o que a gente pode falar? Ô, Léo, é assim, cara, vamos lá. Se eu for me pautar primariamente só e exclusivamente pelo que a gente tem de ciência, eu não tenho nada muito respaldado ainda hoje. Esse é o primeiro ponto. Que fala, cara, isso vai para cá ou não vai para lá. Como eu tenho certeza, Léo, porque não tenho nada na literatura que fala, não dá resultado nenhum ou faz mal, eu continuo usando. Até porque vejo uma resposta positiva tanto nos atletas quanto nos pacientes. É a mesma coisa que eu ainda falo da kinesiotaping. Né? Tem artigo que fala que faz bem, tem artigo que fala que é placebo. Então, tu é profissional, a galera que está nos ouvindo é profissional, tu tem que ter maturidade para começar a ler e decidir o que você quer de ferramenta, o que você quer colocar de software e o que você não quer. E aí você precisa... como é que eu falo, Léo? Encontrar o teu caminho, né? Porque o que eu vejo hoje é muita réplica. Eu sou a réplica do Léo. Eu quero ser o Cauê, eu quero ser o Vinícius. Não, cara, seja você, que é um pedacinho de cada profissional que já passou pela tua vida. Então, eu gosto muito disso. Deixa eu só fazer uma outra adendo aqui. Exato, Virgílio aqui, um professor daqui, muito estudo transversal, e esse é o problema, exato. A gente faz estudo longitudinal, cara, deixa eu ver o que vai acontecer, né? Professor Danilo Rocha, que é um fisioterapeuta especializado em terapia intensiva, cardiovascular e pulmonar aqui, referência no sudoeste da Bahia, o cara que eu te levei lá na casa dele, na linha de frente aqui do combate ao Covid, né? Até porque é o fisioterapeuta... Teve uma pergunta bacana aqui. O Ellipsoas, ele tem uma relação com lombalgia? O Ellipsoas tendo algum encurtamento muito significante ali para ele ou não? Tem, Léo. O iliopsoas é um músculo que, olha que loucura, né, cara? A gente já chamou ele de diabo, né, cara? Principalmente quem vem da Austrália e da França. Lá atrás, né, a escola que eu venho, o iliopsoas era um músculo antigravitacionário de perfil mais estático com baixíssima flexibilidade. O treinamento de força... Entendeu? Pode ir, pode, né? O treinamento de força nele deve ser feito com cuidado. Por quê? Por conta da inserção dessa musculatura na coluna lombar e daquilo que a gente acreditava, e alguns artigos ainda acreditam, de um vetor de tensionamento anterior dessas vértebras, culminando no aumento da curvatura lordótica. Então, ele seria um fomentador de hiperlordoses, e isso poderia, a priori, ser um músculo
catalisador das lombalgias. Os franceses, Philippe Souchard, por exemplo, Mézières, Godelieve, Denis Stroif, sempre preconizaram durante os seus exercícios uma calmaria e a colocação desse músculo numa posição de extensibilidade para que ele ganhasse flexibilidade. Algumas coisas no Pilates também a gente consegue enxergar. Hoje em dia, os estudos mais recentes dizem que nem ao Chico e nem ao Francisco, Léo, nem ao fortalecimento, nem ao ganho da flexibilidade propriamente dita. O músculo precisa ter equilíbrio. E equilíbrio... O feijão com arroz, da mesma proporção. Força e flexibilidade. Perfeito. Tanto é que se eu esquecer de fortalecer o William Pessoas em jogadores de futebol, eu posso culminar ao aumento de possibilidade de pubalgias. Exatamente. Perfeito a tua colocação. Adriano Dias Ribeiro, negão lá de Brusque, trilhos anatômicos, Myers, por exemplo, né, nos Estados Unidos, fantástico. Também outra possibilidade de deslizamento miofascial, miofasciterapia, cara. Fantástico. Show de bola. Mais americanizado. Show de bola. Vamos mais alguma pergunta aí, turminha? Ô, Léo. Oi. Deixa eu passar para você e até corroborar, eu gostaria que você compartilhasse. Danilo, esse fisioterapeuta, é da área da cardiologia. A gente sempre brincou aqui, né, cara? O fisioterapeuta da ortopedia é mais importante que o da cardio, da UTI. E hoje em dia a gente sabe que ambos são importantes. Não adianta controlar o respirador de um cara na UTI se a gente não tirar ele do leito. Danilo fez assim: os déficits cardiovasculares podem corroborar para lesões musculares? Eu vou responder primeiro. Podem. Fisiologicamente falando, tu pode dar o pitaco agora. Eu acredito que por conta de oxigenação, transporte, metabolismo, a gente pode ter. A gente fez um estudo no Botafogo de Ribeirão Preto lá atrás, Léo. A gente está falando de 98, 99, que associou cárie à lesão muscular, para você ter uma ideia, cara. Eu lembro quando você comentou. E tem uma relação direta, né? Direta não. É uma relação indireta que se constrói, né? Exato, é que a gente fala, é o que eu gosto de usar. É aquele parafuso que tá solto, vai ficando solto, uma hora ele cai. Quando ele cai, a cama caiu. Então é mais ou menos por aí, né? Eu acho que é bem nesse sentido aí. Vini, perguntaram para mim agora o seguinte: hérnia e treinamento. Eu consigo um paciente que se torna depois um cliente de personal com herniação, ele, por exemplo, fazer uma maratona, é uma pergunta frequente, que sempre vão fazer para os personagens. E aí, eu tenho hérnia, eu tenho uma hérnia, duas hérnias, eu vou poder fazer maratona? Eu vou poder fazer agachamento, né? É massa, Léo. Olha que show, né, cara? Eu acho que eu tenho liberdade com você para responder isso assim, né? Em 3 tempos rápidos. O primeiro tempo, Vinícius lá atrás, 2000, eu ia falar assim, nem fudendo, desculpa a palavra. Não pode. Cara de hérnia já era. Um Vinícius aí, 2008, 2009, olha, em determinados casos a gente deve. Vinícius hoje, cara, faça. Né? E aí eu tenho um profissional aqui nos acompanhando também, professor Virgílio Júnior, referência em lombalgia, um dos caras que mais estuda isso na Bahia, velho. Fantástico. Professor Virgílio, que é, para mim, um dos caras que mais entendem de lombalgia nesse país. E de hérnias de disco. E que, fazendo merchan, porque o que é bom tem que ser vendido, teve um insight fantástico e já era, creio eu, para estar inaugurado uma clínica aqui em Vitória da Conquista chamada Acurai. Brother, esse cara vai pegar esses pacientes aí, que a priori, esse colega nos perguntou, ele pode correr, pode fazer exercício cardiaco e vai botar o cara para fazer exatamente isso. Agora, vai ter um personal trainer, vai ter um fisioterapeuta, vai ter um médico, vai ter um nutricionista, vai ter um fisiologista. Entende a equipe atrás desse cara? Hoje, então, aí que você vai me contratar. Fala para ele, já me contratar. Pra cá, Léo. Pronto, já vem. Já que eu fui mandado embora da universidade em dezembro, né? Cara, e aí me mandarem também, né? Mas sabe que as privadas com muita gente. Ô, Léo, deixa eu só finalizar, porque essa pergunta é muito bacana, cara. Hoje nós temos aí alguns métodos de avaliação das lombalgias dos pacientes de hérnia, e aí a gente tem um chamado Start Back, né? E o professor Virgílio foi o cara que me apresentou isso há uns 3 anos atrás, que para mim é o golden para avaliação. Esse Start Back, por exemplo, é uma metodologia de avaliação do paciente com dor lombar,
que vai colocar esse cara em 3 bandeiras, o que a gente chama de red flags, as bandeiras vermelhas. Brother, se esse cara cair, ele vai ser operado. Ele precisa da cirurgia, entende? E Sim. não existe, a gente não pode ficar falando, não precisa operar. Não, Léo, tem um percentual de indivíduos que vão precisar da cirurgia, cara. Entendeu? E aí depois eu vou reabilitar e vou te entregar e você vai dar sequência nele. Aí, a maior parte deles, Léo, são os yellow, né, cara? Os caras que vão precisar de um trabalho conjunto entre fisioterapeutas e profissionais de educação física. Então, a gente está falando, às vezes, de um cara que está sintomático para uma lombalgia, que vai estar lá na clínica em determinado momento comigo, em determinado momento com o profissional de educação física. Com qual objetivo? Botar esse cara para correr, para pedalar, para andar de novo, brother. Tem um artigo aí falando repouso, cara, né? O cara tá com uma dor lombar. Não, deita, repousa. Ó, a longo prazo, médio prazo, a gente vai arrebentar esse cara. Então, cara, vida normal. Agora, é aquilo. Não pode ter aventureiro na brincadeira, né, Léo? Tem que ter profissional. É isso aí. Vini, que horas são? Só para nós sabermos aí. Sei lá, são 10 horas e 18 minutos. Então, nós temos ainda uns 5, 6 minutos aí. Então dá para mais uma pergunta aí e depois a gente vai. O Nino, porque eles cortam em 1 hora. O Nino tá te mandando um abraço. Nino Borrage, fantástico. O Claudião foi meu colega da primeira pós em treinamento desportivo, que foi a pós que eu tenho mais tesão de falar. Eu sou apaixonado por treinamento. Alguma pergunta a mais? Vamos lá, gente. Mais uma aí para aproveitar o Vini aí. O nervo ciático já praticamente está junto aí com essa leitura que o Vini comentou aí. Léo, só vale lembrar que nervo não dói, né, cara, a priori, né? Ele faz a condução. Então o problema está na caixa de força ou no trajeto dele. Isso tem que ficar atento. Perfeito. E uma das sintomáticas é a perda de força muscular também, né, Vini? Tem um exame chato aí que é a eletroneuromiografia, né, cara? Às vezes quando você tem sintoma de parestesia e perda de força, geralmente a gente precisa corroborar com esse exame para ver como é que tá isso. Show de bola. Gente, Léo, vamos fazer outra live. Vamos falar sobre esfíncter. Qual deles? Vamos lá. Vamos mais uma pergunta aí. Mais uma, gente. Vamos lá. Aí depois a gente caminha aí para... Maite, I feel the smell of your ass, ok? Não, aqui você pode falar em português, viu? Deixa o teu primo que tá lá em inglês, meu. A live vai ficar salva 24 horas, depois sobe pro meu canal do YouTube. Giga, um abraço para você. O Alfonso Maior foi meu aluno de graduação. Né? Esse menino vale ouro, viu? É aquela joia rara da educação física. Eu vi que tava o Breno ali também. São duas... Sabe aqueles alunos da educação, Vini? Sabe que são poucos? Eu dei aula para mais de 3, 4 mil alunos ali ao longo de 6, 7 anos da Embi Morumbi. Eu acho que eu salvei uns 15 ali, viu, meu? Mas se a gente salvar um, Léo... Que honra. Tem gente que eu tenho orgulho de falar. Esses 2 meninos aí são deles aí que vale a pena falar assim. Olha lá, deixa eu só bater aqui. Enfraquecimento de glúteo médio e lombalgia. Intimidade primária, brother. A gente está falando... Lê aí depois, porque a gente vai se encontrar complexo, póstero, lateral do quadril. Vai ler, o glúteo médio tá aí dentro, cara. Eu peguei alguma literatura do Fukuda. Falando Thiago sobre Fukuda. Exato. Fantástico. Eu fiz um post, Thiago Fukuda fala muito sobre isso. Muito. Ele, na verdade, batiza o termo, né? De complexo póstero. Isso, ele é o pai do nome, né? Exato. Até a gente está falando de valgo dinâmico, a gente nem está mais falando de valgo dinâmico, mas de movimento abdutório do quadril, né? Eu acho que é legal as pessoas entenderem, né? Quando alguém comenta assim, por exemplo, vamos pegar um exercício que tem uma crítica, né? O hip thrust, elevação pélvica com barra. A gente tem que aí só. O problema não é o hip thrust, a elevação pélvica. O problema é você tirar a curvatura anatômica diante de uma carga imposta que tem uma ação de cisalhamento, não é isso? Cara, claro que tem. Tu vai ter um fechamento anterior do corpo vertebral. Principalmente se você permitir uma cifose, né, cara? Claro. Aí você vê 2 cagadas a pessoa fazendo o hip thrust. Ele sobe, retifica a lombar, perde a curvatura. E além disso, ele tá com apoio nas costas errado, ele tá sobre a cervical. Aí ferra os 2 pontos. Aí vai pro vídeo. Aí corrobora com a literatura, que fala que cervical e lombar, uma vai lesionar a outra com o médio prazo, né, cara? Então, por isso que não pode falar mal, tem que analisar o movimento, né? Tem que falar falar o movimento em si. Vini, faz uma gentileza pra mim, com todo o amor e carinho. Você sabe que eu te amo demais.
Tenha um carinho e depois eu faço as considerações finais sobre a tua pessoa. Fecha aí nesse 1 minuto para depois eu finalizar com o meu 1 minuto aí. Ô, Léo, então eu queria primeiro te agradecer a oportunidade. Foi amavelmente interessante estar aqui com vocês hoje. A todos aqueles que nos ouviram. Esse tema é um tema extremamente extenso, né, cara? A gente dá aula na pós-graduação disso. Muitas perguntas pertinentes aí em relação à biomecânica. A biomecânica em si, hoje, eu venho usando um termo, Léo, biomecânica funcional. E tenho levado isso para a graduação. Eu vou ficar na graduação, meu aluno de 3º, 4º semestre, explicando braço de alavanca. Cara, a gente tem que ensinar essa galera a pensar mecanicamente. Como estabilizar, e aí não tem esporte. Um ombro estável joga basquete, um ombro estável joga vôlei, um ombro estável nada, idem para quadril, para joelho e tornozelo. Então, eu só queria deixar aqui um beijo, solicitar ou desejar que Deus realmente, o grande arquiteto, toque aí o coração de vocês, que vocês possam sair desse momento transformados, cara. Eu acho que é isso que esse vírus veio mostrar pra gente. Então, muito obrigado. Um beijo no coração, Léo. Não tenho palavras para te agradecer. E eu quero agradecer demais. Primeiro que essa live vai ficar salva, não se preocupem, ela vai ficar salva no meu canal aí, depois vai para o YouTube e a gente está junto. O Vini é uma pessoa que me faz reaprender e aprender constantemente. E eu tenho a oportunidade, de fato, de ver que, graças a Deus, eu posso entender um pouquinho de biomecânica, lesões, pela simplicidade que você trouxe em vários encontros e vários bate-papos de horas que nós tivemos durante muitos e muitos encontros sobre esse assunto. E é legal, porque eu me coloco em prova. Eu vejo que eu também não sou tão leigo quanto às vezes eu penso que eu sou. Isso é muito legal, né? Eu acho muito fascinante. Então, assim, eu quero agradecer a todos aí que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer particularmente a todos os apaixonados pelo movimento humano. E quando eu digo movimento humano, envolve fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, enfim, todo mundo que acredita no poder do movimento. Nós somos utópicos nesse sentido de entender a magia que há através do movimento. E é muito triste, né, que a gente vive esses momentos, como são falados agora pelo Vini, porque a gente perde a capacidade limitada por questões que a gente precisa ainda pensar e refletir, de autonomia e independência que a gente está vivenciando hoje, né? A gente está perdendo um pouco da nossa autonomia, da nossa independência, mas se Deus quiser, é um tempo passageiro, logo, logo a gente supera. Então eu quero agradecer ao Vini, agradecer a Paty, agradecer a Baixinha, agradecer a Deus para sua filha tá bem, tá forte de novo. Puxa, eu fico feliz demais. E Deus abençoe todos aí, tá bom? Printem a tela, compartilhem a tela, marca o Vinícius de Moraes, marca o Leonardo Lima, nos sigam, tá? O Vini, ele não é muito de ter material divulgado, porque ele não tem tempo. O Vini, ele é coordenador, ele é professor, e não que eu não seja, é que hoje eu tenho um tempo mais permitivo para isso. Pelo fato de eu não estar mais dando aula desde dezembro na graduação, eu tenho mais disponibilidade para poder estar me dedicando a outros projetos. Então, eu tenho 2 cursos que foram lançados agora, o de idoso e depressão e o de obesidade e exercício. Está lá na minha bio, tá bom? Vini, que Deus te abençoe muito, que o arquiteto aí, como você coloca tão bem, que é o que planeja e organiza todas as nossas vidas e todas as nossas possibilidades aí de realizar as coisas, continue cuidando da tua vida com tanto carinho que ele tem cuidado. Ele é muito bom, e a gente sabe disso. A bondade dele nos constrange. Por isso que a gente acredita que o mundo ainda pode ser melhor, porque existe ainda o amor, ainda existe a partilha, ainda existe a solidariedade, ainda existe a compaixão, e ainda existe o veículo mais importante, que é o veículo do perdão, de trazer possibilidade das pessoas se reconciliarem diante de tantos erros que nós cometemos, assim. E isso é ortogado pela graça do arquiteto e por Deus, assim, dessa forma. Ô, Léo, só para finalizar mesmo, publicamente aqui a todos, né, eu queria deixar o meu grande
Eu Te Amo para Patrícia Bueno Bom. Essa mulher ímpar, sine qua non, que vem intrinsecamente aqui batendo nesse aprendiz. Então, More, te amo muito, muito obrigado por tudo que você produziu na minha vida e por me apresentar a educação física. Fantástico.